Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos também agradecer a tua presença aqui neste momento, você que está chegando aqui pela primeira vez, vocês que estão sempre aqui conosco, né? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal e ao quadro Momento de Reflexão, onde estaremos tratando aí já, né, do tema que já foi colocado aí na abertura, que tem como título Reverente Adoração. Reverente Adoração. Para tanto, vamos estar orando. Depois eu estarei aqui estarei aqui colocando o tema, tá bom? Para a gente refletir. Então vamos estar orando primeiro. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão dos nossos pecados e carecemos, Senhor. Meu Deus, queremos também te agradecer pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, pela esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir buscar cada um de nós, segundo a tua rica promessa. De que um dia estaremos com o Senhor, e isso em plenitude, em perfeição e por um período eterno. Também queremos te pedir a tua bênção durante esse momento. Senhor, estamos refletindo de forma rápida, porém com muita consistência, tempo certo, porque vamos estar tratando da tua palavra. Isso é importante, particular, que tem que ser algo, Senhor, contínuo em nossas vidas. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Temos aqui já no canal, um tema, né? Fala sobre louvor, não sei se mais de um. Sei que o último tema foi adoração perfeita, ou perfeita adoração, se eu não estiver equivocado. Mas nessa oportunidade estava lendo aqui a Bíblia, né, no Salmo 99, dentro da minha leitura devocional, e me chamou muita atenção alguns versículos, né, desse Salmo, que justamente ele é uma adoração, né, à santidade de Deus. E estaremos lendo aqui o versículo como base para esse tema, que se encontra no Salmo 99, melhor dizendo, versículo 3. Trouxe aqui, só para início, né, a tradução da Bíblia King James. Depois vamos estar entrando na Bíblia que aqui sempre fazemos uso. Então, o versículo bíblico diz assim, Salmo 93, 3, na tradução King James, né, a tradução inglesa. Celebrem eles o teu nome, que é grande, e inspira reverente adoração. E inspira reverente adoração, pois és santo. Então foi justamente esse versículo que me levou a esse tema, né? Já está dentro do próprio versículo, reverente adoração. Mas eu vou trazer aqui 3 razões, na verdade 4 razões, né, em que a nossa adoração se torna, né, e leva a essa reverência. Porque somos testemunhas, amados, né, do descaso, né, odiernamente falando, de que se tem feito ou tem se dado ao nome do Senhor, tanto o nome de Deus como o nome do Senhor Jesus, que são uma única pessoa, único Deus e Senhor, revelado na triunidade, né, que é triune, né, triunidade divina, né, na Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Independente quais se é dirigida essa adoração, hoje tem se
feito de forma, né, irreverente. E ainda que diante desse entendimento, desse conhecimento, né, que testemunhamos, nós entendemos pela palavra de Deus que a nossa adoração como cristão, como crente na pessoa bendita do seu nome, né, ela se dá primeiramente pela nossa expressão de vida, cotidianamente. Fato este que Paulo ele diz: quer comamos ou bebamos ou façamos qualquer coisa, façamos para a glória de Deus. Então a nossa adoração ela se torna real e tem que fazer parte contínua da nossa vida através da nossa vida prática, do nosso testemunho de vida. Porém, sabemos também que diante desta esfera, temos, na nossa expressão de vida, é o momento em que estamos, né, reunidos ali, né, com os demais irmãos, no ato congregacional, e ali temos a nossa liturgia de culto, que dentre ela, né, essa adoração já se inicia pela oração, em que chegamos, dobramos nosso joelho, expressamos a nossa adoração a Deus ali, em agradecimento, né? E mais também, ao levantarmos e a dar início ao culto, passamos também a prestar nossa adoração quando damos o valor e a real atenção, a sincera e perfeita atenção a tudo o que acontece no culto. A palavra de Deus, as expressões das oportunidades de louvores. E é nesse quesito que trago aqui, né? Eu creio que também dentro do tema que eu fiz menção, né? Perfeito louvor. Mas aqui também nós temos que dar esta ênfase dentro deste momento ao louvor que cantamos. Porque os hinos, ultimamente, ele tem se dado pela sua antropocentralidade, que é um hino totalmente centralizado no ser humano. Fato este que eu coloquei até aqui um comentário que diz aqui que a própria ausência da centralidade de Deus nos hinos de adoração, já está falando de hinos, já fala do ato congregacional. Eu coloquei aqui, a meditar é refletir, o qual estou dividindo com você aqui, meu amado e querido irmão, amigo, eu vim da palavra de Deus. Eu coloquei aqui, a própria ausência da centralidade de Deus nos hinos de adoração já se torna por si um ato de reverência. Porém, se torna incomensuravelmente mais grave quando se coloca a própria criatura no centro desse louvor. Então, já é um ato de irreverência nossa Deus já não ocupar o centro. Ele pode até ocupar o hino, pode até se fazer menção dele, do nome de Deus, do nome do Senhor Jesus, até dos seus feitos, né, em favor do seu povo, mas ainda dentro de um princípio de irreverência. Por quê? Porque a centralidade, ainda que faça menção do nome de Deus, ainda que faça menção dos atos que Deus opera em nosso meio, ainda assim o hino deixa-se claro que o centro não é nem o ato de poder de Deus, nem o próprio nome de Deus, mas sim, né, o homem. Então se torna um hino antropocêntrico, onde o homem ocupa o centro. E quando isso acontece, aí se torna incomensuravelmente mais grave esse ato de irreverência, quando dentro dessa questão. Então, aqui desse prefácio, estaremos aqui entrando então, né, na palavra de Deus, onde estaremos... espera um pouquinho só. Deixa eu colocar aqui, deixa eu tirar. Tá certo. Agora deixa eu colocar aqui a palavra de Deus, onde estaremos considerando os pontos, né? Reverente adoração. E quando essa adoração ela toma corpo, né? Tendo o seu alicerce, o seu orvalho,
com respeito à adoração, quando é que ela realmente se usa ou se faz, se presta essa adoração com respeito ao hino, né, de louvor congregacional. Quando ele se coloca ou está dentro desse campo realmente de uma reverência a Deus, dentro dessa adoração, segundo o conteúdo desse hino. Então, a primeira que esse salmista ele nos ensina aqui, esse salmo deixa esse ensino para nosso ato prático, até mesmo você que é dirigente de conjunto, né? Na escolha do hino de adoração, ou cada um de nós quando adoramos a Deus através de uma letra de um hino. Primeiro ato, primeira questão em que a reverência se torna presente, vamos ver aqui 4 razões. A primeira é quando se proclama a sua grandeza. Quando se proclama a sua grandeza e ele se está no centro. Deus é o centro e diante de Deus ser o centro, né, se proclama a sua grandeza. Vemos isso no versículo 2, na sua parte A, quando diz: o Senhor é grande em Sião, diz o salmista. O segundo, nós vemos em 3, parte A também: louve o teu nome, grande e tremendo. E no versículo 4, parte A, quando ele diz: és rei poderoso. És rei poderoso que amas a justiça. Mas deixa o relevo aqui a expressão és rei poderoso. Então o hino ele passa a ter essa reverência, dela ser presente nessa adoração e neste hino, quando proclamamos a grandeza de Deus. Segunda razão que o hino se faz presente a reverência ao nome do Senhor é quando nós proclamamos os seus atributos. 4b, quando ele diz aqui, ó: estabeleces a equidade, executa juízo e justiça. 3d, quando ele diz: pois és santo. Então aqui nós vemos já o salmista, né, proclamar alguns atributos de Deus. Não precisa ser todos, mas se torna um hino e é presente essa reverência, adoração, quando reconhecemos a sua grandeza, quando reconhecemos os seus atributos. Tudo isso em face a esta revelação e iluminação do Espírito Santo no nosso coração, isso gera em nós o temor, isso gera em nós o tremor, e a reverência ela se dará presente. E aqui eu coloquei que não vamos ler, nós encontramos ali no Salmo 139, onde aqui nós vemos atributos, né, comunicáveis, tanto a justiça como o juízo, sermos justos, haver equidade em nossas atitudes, em todo o campo do nosso dia a dia. Isso faz esses atributos que pertencem a Deus, mas são comunicáveis a nós. Porém, o salmista, no Salmo 139, prestando este louvor a Deus, né, ali ele faz muito mais ainda menção dos atributos incomunicáveis de Deus, que é a onisciência, a onipresença que encontramos ali dentro da adoração daquele salmista no Salmo, né, 189. Então, quando isso acontece, a reverência ela será um fato presente. A terceira razão é quando proclamamos a sua santidade. Eu achei interessante que nesse salmo ele faz menção 3 vezes desse atributo de Deus, santidade. Ele diz aqui, ó, 3D, porque tu és santo, repetindo aqui, né? No 5D, 5C também, quando ele diz aqui, ó, e prostrava diante dos cabelos dos seus pés, ó, porque, parte B, né? Agora parte C, porque ele é santo. E por último, no versículo 9, parte C também, que é a sua última expressão que ele usa aqui, ó. Exaltai o nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, né? Que nosso caso é no momento que estamos ali no culto referente a esse momento congregacional, é claro. Porque o Senhor, nosso Deus, é santo. Então ele: exaltai o seu nosso Deus. Adorai no seu santo monte.
B. E no C ele diz, porque o Senhor nosso Deus é santo. Então, expressar e proclamar a santidade de Deus no hino, né, torna esse hino, né, essa adoração, sobre essa esfera de reverência a Deus. De total reverência, diríamos, a Deus. E por último é aquela, quando proclamamos, né, a sua incomensurável misericórdia. É quando ele, no versículo 8, ele diz aqui assim, ó. Versículo 8. Tu os ouvistes, Senhor nosso Deus. Tu foste para eles um Deus perdoador, embora vingador dos seus atos. Aí, quem ele expressa aqui que eles ouviram? O salmista expressa que o seu povo ouviu. Está falando referente à sua liderança. Então ele diz aqui, deixa eu abrir de novo para vocês. Depois eu abro aqui, deixa eu ver. Fechei a foto, né? Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Ele está se falando, menção do versículo 6, quando ele diz aqui, ó. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Aí ele diz aqui no versículo 7, na coluna de nuvem lhes falava, que já se refere tanto a Moisés, né? Tu foste para eles um Deus perdoador. Não, desculpa. Versículo 7. Na coluna de nuvem lhes falava, eles guardavam teus testemunhos e os estatutos que lhes dera. E aí quando ele diz, no versículo 8, tu os ouviste quem? A Moisés, a Arão, né, e seu sacerdote, e a Samuel, como lemos no versículo 6. E ele diz, tu os ouviste, a estes daí, Senhor nosso Deus, tu foste por eles um Deus, para eles um Deus perdoador, embora vingador dos seus atos. Quando ele faz menção de Moisés, de Arão e sacerdotes e de Samuel, o salmista ele traz à memória a menção da sua liderança. A liderança que Deus tem colocado, né, em cada esfera da sua revelação diante daqueles que se tornavam povo do Senhor. Colocou Arão como sumo sacerdote, colocou Moisés ali como, né, na liderança, né, com respeito à lei, aquele que legislava, né, trazia o conhecimento da vontade de Deus revelada através dos decretos, ali dos mandamentos e das leis. O sacerdote Arão, né, fala ali do ato do serviço sacerdotal, a qual todos nós agora estamos dentro dessa esfera, indistintamente. Antes era distinto, era só a tribo de Levi que tinha essa responsabilidade sacerdotal diante ali do tabernáculo, diante de Deus. Agora, pelo véu ser rasgado, pelo precioso sangue de Jesus ao nosso favor, todos nós se tornamos agora um sacerdócio real no que diz respeito ao sacerdócio. E ele faz também menção de Samuel, que representa ali, né, a questão profética, a profecia. E não podemos esquecer e terminar essa reflexão com respeito à reverente adoração, de que ela se torna reverente quando proclamamos a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Então, o hino em que falamos do que Deus fez para com as nossas vidas, usando de misericórdia, reconhecendo a nossa miserabilidade espiritual. Quando assim fazemos, e quando dentro do conteúdo, do bojo desses hinos, encontra este hino de louvor, que é de súplica a Deus, frente ao reconhecimento da nossa estatura, que é insignificante, a incomensurável grandeza de Deus, nós estamos fazendo menção da misericórdia de Deus. E isso também nos remete à questão que estamos tratando aqui, que é a reverência na adoração. Então, esta reverência se dá e manifestarmos
a grandeza de Deus e manifestarmos os seus atributos e manifestarmos a sua santidade e manifestarmos que diante de tudo isso que é verdade, que é de forma incomensurável aos nossos olhos, ainda assim, Deus ele tem sido um Deus misericordioso para comigo, para com você. Quando enviou seu Filho Jesus Cristo, aquele que enquanto em perfeição, tanto Moisés, Arão e Samuel, né, trouxeram essa representatividade que ao clamar a Deus, Deus ouvia, muito mais o Senhor Jesus, que traz aqui com uma unidade perfeita. Ele não só cumpriu, mas também se tornou um sacrifício perfeito. Então ele se torna Jesus, a unidade perfeita, porque Jesus, ele representou Moisés, ele cumpriu a lei, ele não só revelou a lei, mas ele era a própria lei, ele cumpriu a lei. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele operou verdadeiro, ele foi o verdadeiro sacerdote, né, dentro do seu ministério sacerdotal. E ele foi aquele que se ofereceu a si próprio, porque a sua oferta se tornou perfeita, porque o seu sacerdócio era perfeito. E ele também é o que profeticamente cumpriu toda a palavra de Deus. O cumprimento da lei, ela está no seu clímax, esteve e está em seu clima em Jesus Cristo, clímax em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ele é a unidade perfeita. Esse tema eu tirei do comentário bíblico. Porém, não só cumpriu, mas também se tornou um sacrifício perfeito. Aí foi o Senhor que me fez acrescentar essa expressão também aqui. Então, logo, o Senhor Jesus, ele veio, morreu por nós, cumpriu a lei, se tornou um sacrifício perfeito, o qual ressuscitou como prova da aceitação de Deus em propiciação pela minha vida e pela a tua vida, por nossa vida, por todos quanto que dentro da compreensão e da iluminação do Espírito Santo reconhecer tudo isso, aí haveremos de nos voltar para o Senhor e prestar o devido e reverente louvor e adoração a Deus sobre todas essas esferas e principalmente reconhecendo a misericórdia de Deus ainda dentro das nossas imperfeições, em serviço ao seu reino, onde temos agora, onde somente nele, por intermédio dele, de Jesus Cristo, nos tornamos agradável a ele e ele ouve a nossa oração. Porque foi ele mesmo que disse, Senhor Jesus, tudo o que pedires em meu nome nos será feito quando fazemos isso em fé em o nome do Senhor Jesus. Então que nós, amados, permaneçamos em perseverar. Não estamos vendidos, né, a esta adoração escruta, essa adoração, né, recheada de perversidade. É isso mesmo, amado. E quando o homem ele ocupa o centro, aí esse é o alvo que Satanás teve. Inclusive hoje, né, no momento dessa gravação, cheguei da escola dominical, onde o irmão, né, falando ali sobre o tema, né, da salvação, que não tem qualquer mérito humano, mas é exclusivamente divina, ele usou um termo que eu até escrevi na revista dominical, pastor Apolo. Ele disse que o diabo ele trabalha na presunção humana. Então, quando o hino de adoração, a centralidade é o homem, aí está a presunção. Aí está o louvor, parece que Deus tem que ser louvado porque a importância está no homem, e não na grandeza de Deus, e não nos atributos de Deus, e não na santidade de Deus, muito menos na sua misericórdia, não, porque eu sou o bambambam. Ele está me adorando porque é isso aí. Então, temos que tomar cuidado. Hinos seguidos de hinos cuja centralidade está no homem e não está em Deus. Então, que esta meditação possa nos fazer lembrar sempre, no momento do louvor a Deus,
que a reverência ela tem que fazer parte, né, deste ato, e essa reverência ela se dará não só nessas 4 esferas, mas todas em que evidenciar unicamente, exclusivamente, né, a centralidade de Deus, e o que nos constrangerá e nos levar ao devido e necessário temor e tremor ao nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar agora aqui orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, na tua santa presença. E queremos, Pai, te agradecer por mais esta meditação. Ainda que aqui pelo canal, Senhor, temos esse tema, como também dentro das redes sociais e da mídia. Ainda assim, por aqueles que prezam, Senhor, pelo cuidado, pelo zelo, Senhor, do teu santo nome, e que nos é, por certo, custoso, Senhor, frente à demanda que se encontra, Pai, com respeito a esta irreverência, quando da centralidade, Senhor, do homem aos hinos de adoração. Hinos, ó Pai, unicamente, totalmente antropológico, Pai, antropocêntrico, onde o homem, Pai, ocupa o centro. Que o Senhor nos guarde, meu Deus, deste mal. Que nós não vamos fazer coro, ó Pai, com esta esfera, mas que possamos vigiar, Senhor, não só para o nosso próprio bem espiritual particular, como também orarmos por aqueles ministérios que ainda tendo a sua liderança, Senhor, não fazem aquilo que deveriam fazer. Senhor, educar, ensinar, Senhor, repreender, não permitir que hinos cuja centralidade é clara do homem, ó Pai, frente ao hino, ó Pai, também devemos orar por eles, por aqueles que ainda se estão sob essa esfera desse engano, em que agrava até mesmo este ato de reverência quando da adoração ao teu santo e precioso nome. Dizem que o louvor é para ti, ó Pai, porém a centralidade está somente no homem. Que o Senhor tenha misericórdia de Deus e que a nossa adoração, ó Pai, esteja alinhada com os salmos que o Senhor tem deixado para nós como ensino e uma referência como deve se seguir ou se ter o conteúdo de um hino, que façam parte da nossa liturgia de culto no meio e no momento congregacional. Faz isso, Pai, em nossas vidas, é o que nós pedimos e te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.